Então, vamos aprender a via da gliconeogênese. Vocês vão ver que é basicamente a mesma via da glicólise que vocês aprenderam. Então, vamos relembrar. A glicólise, o que é? É a quebra da molécula de glicose. Então, tá aqui a minha glicose. Ela vai sofrer várias reações, lembra? Vai ser fosforilada, vai virar frutose, depois vai ser quebrada no meio, vai virar duas moléculas de gliceraldeído, que tem 3 carbonos, né? Aí que vai seguir aqui até virar piruvato. Aí vocês aprenderam que o piruvato, ele pode ir para a via anaeróbica, onde é convertido em lactato, ou pode ir para a via aeróbica, onde é convertido em acetil-CoA, que vai lá, que participa ali do ciclo de Krebs. A gliconeogênese é a via da glicólise invertida. Então, se vocês observarem aqui, eu coloquei várias setinhas, né, para cada reação. Essas setinhas que estão para os dois sentidos, significa que a enzima que está aqui, ela consegue catalisar a reação nos dois sentidos. Ou seja, essa enzima ela consegue converter frutose, 1,6-bifosfato, em gliceraldeído e consegue fazer o inverso também, tá? Vamos pegar outro exemplo. Essa enzima aqui, o 2-fosfoglicerato, pode ser convertido por essa enzima para fosfenolpiruvato, mas ela também consegue converter fosfenolpiruvato em 2-fosfoglicerato. Então, o que eu quero que vocês observem aqui? Que a maioria das reações são reversíveis, tá? Porém, aqui onde eu coloquei setinhas diferentes, significa que eu preciso aí de uma enzima para converter, por exemplo, frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. E se eu quiser que a frutose 1,6-bifosfato vire frutose 6-fosfato, aí eu preciso de uma outra enzima. Como eu não vou cobrar nomes de enzimas para vocês, eu nem coloquei aqui os nomes, tá? Mas a glicólise, a maioria das reações são reversíveis. Existem apenas 3 reações que não são reversíveis, mas que na via da gliconeogênese a gente tem enzimas que conseguem fazer a reação inversa. Concluindo, eu consigo de glicose chegar até piruvato pela via da glicólise, mas, dependendo da situação, da necessidade, eu consigo de piruvato chegar até glicose. Ou seja, se eu chego até glicose, eu produzo glicose. E essa é a via da gliconeogênese. Então, são vias aí opostas. Então, quando eu entro em jejum, o que acontece? Lá no meu fígado, o glucagon vai sinalizar para que prevaleça aí a gliconeogênese. Então, as enzimas que pertencem a essa via, que são essas 3 importantes aqui, vão ser ativadas. E essas outras 3 aqui, ó, vão ser inibidas. Ou seja, a via vai acontecer no sentido da formação da glicose. Então, pessoal, eu preciso de alguém que alimente essa via da gliconeogênese, né? Então, para eu converter piruvato ou outras moléculas em glicose, né, para que eu faça a via no sentido da gliconeogênese acontecer, eu preciso de alguém ali de nutrientes entrando nessa via para alimentá-la e fazer realmente a produção da molécula de glicose. Então, a gente fala que as moléculas precursoras de glicose,
eu vou dar as 3 aqui principais, é o lactato, o glicerol e os cetoácidos. Lactato e glicerol vocês conhecem. Cetoácidos eu já vou falar quem é, tá? O lactato a gente sabe que vem lá da atividade anaeróbica, né? Da glicólise anaeróbica. Então, se eu tenho lactato ali, eu consigo converter lactato em glicose. Isso é super importante. O glicerol, ele vai ser derivado da quebra do triglicerídeo. Lembrando que o triglicerídeo é o quê? Uma molécula de glicerol grudado em 3 ácidos graxos. Então, quando eu quebro essa molécula, eu libero o glicerol e o glicerol pode aí alimentar a via da gliconeogênese. E os cetoácidos são derivados do catabolismo de aminoácidos, que eu já vou mostrar um pouquinho hoje para vocês, tá? E já posso adiantar para vocês que o principal precursor, o que a gente usa bastante, são os cetoácidos, tá? Que vem aí do catabolismo dos aminoácidos. Então, eu vou começar a falar primeiro do glicerol, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho agora da estrutura química do lipídio, né? Do triacilglicerol ou do triglicerídeo. Então, essa é a estrutura que eu circulei aqui. Eu tenho aqui nessa estrutura 3 moléculas de ácidos graxos, que tem o R significa aquele monte de carbonos, C+O é o ácido carboxílico. Então, esses ácidos graxos estão aí ligados a uma molécula que a gente chama de glicerol, que vai ser importante agora aqui para a gente. A molécula de glicerol, então, quando eu quebro esse triacilglicerol, eu libero aqui, ó, a molécula de glicerol que a gente pode utilizar na síntese de glicose. E os ácidos graxos também são liberados, tá? Mas o ácido graxo depois a gente vai estudar. Normalmente no período aí de jejum, a gente usa esse ácido graxo como fonte energética. Então, a gente consegue oxidar essa molécula e produzir bastante ATP, tá? O grande problema é que o cérebro não usa ácido graxo. Então, eu preciso estar produzindo o tempo todo aí glicose. Então, quando a gente fala em formar triglicerídeo ou triacilglicerol, a gente fala que a gente está num processo aí de lipogênese. Lipogênese significa formação de lipídios, né? Então, a gente está formando gordura. E esse lipídio, ele pode ser estocado lá no tecido adiposo. Mas isso, essa lipogênese, né, uma via aí anabólica, ela não vai acontecer no jejum. Normalmente ela acontece aí no período pós-prandial, né, quando a gente come. Aí eu tenho o estímulo para a lipogênese. Agora, quando a gente faz uma atividade física, ou quando a gente entra em jejum, aí a gente tem aí o glucagon, né, um hormônio importante que vai estimular a lipólise, ou até mesmo na atividade física, a adrenalina também estimula aí a lipólise. Então, o que a gente faz? A gente pega lá a gordura no tecido adiposo, quebra a gordura que está lá e libera a molécula de glicerol e de ácido graxo. Então, eu posso usar o ácido graxo como fonte energética e eu posso utilizar esse glicerol aí como fonte de glicose, como uma molécula precursora aí de glicose. E aí eu vou mostrar como que esse glicerol é convertido em glicose. Então, está aqui a molécula aí de glicerol. Então, eu quebrei os triglicerídeos, fiz lá a lipólise, né? Isso vai acontecer no nosso tecido adiposo. Momento bom, né, pra gente. A gente vai emagrecer. E quando a gente faz essa quebra, a gente libera lá os ácidos graxos e libera glicerol. O glicerol, ele cai na corrente sanguínea e vai lá para o meu fígado. E lá no fígado,
esse glicerol consegue ser convertido numa molécula, não preocupem com o nome, que é a dihidroxiacetona fosfato. Essa molécula, ela vai ser muito importante, porque ela vai entrar na via da gliconeogênese. Já vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, só mostrando. Então, o que aconteceu? A minha molécula de glicerol sofreu reações, tá? Reações químicas, recebeu lá um fosfato, virou a dihidroxiacetona fosfato, e essa molécula consegue ser convertida aí em gliceraldeído, tá? A gliceraldeído é uma molécula conhecida, ela participa da via glicolítica. Se ela participa da via glicolítica, ela pode muito bem ser convertida em frutose, 1,6-bifosfato. Depois, ela pode ser convertida por uma enzima específica da gliconeogênese em frutose 6-fosfato. Depois, ela pode virar glicose 6-fosfato. E aí, eu tenho uma enzima específica lá no fígado que tira esse fosfato, e aí eu obtenho a glicose livre que vai para a corrente sanguínea. Ou seja, o glicerol, ele consegue entrar na via da gliconeogênese, fazendo com que ocorra a produção de glicose. Isso é super importante, eu estou alimentando essa via, né? Então, essa via vai estar ativada e eu estou aqui enchendo de molécula de gliceraldeído, e essa molécula a gente consegue converter facilmente ela em glicose, tá? Então, aí é uma maneira da gente obter aí glicose a partir do glicerol. Só uma observação, a gente nunca fala que gordura vira glicose, tá? O glicerol pode virar glicose. A gordura, que é o ácido graxo, não. Ácido graxo, gente, a gente só consegue se livrar dele se a gente oxidar e utilizar como fonte energética, tá? Então, quando eu faço ali lipólise no meu tecido adiposo, eu preciso aí, vamos dizer, queimar esse ácido graxo, que seria oxidar esse ácido graxo, convertendo ele em energia. Se eu não faço isso, se eu não uso esse ácido graxo, ele vai virar novamente triacilglicerol e vai ser depositado novamente em gordura, no tecido adiposo. Vai ser depositado no tecido adiposo. Bem, agora vamos falar de um outro precursor da gliconeogênese, que é o lactato. Eu falei com vocês que depois eu iria falar o destino do lactato que a gente produz lá nos nossos músculos. Então, quando a gente faz atividade física, né, principalmente uma atividade física do tipo anaeróbica, a gente acaba produzindo muito lactato, tá? Essa produção, obviamente, ela não para, ela pode ser aumentada ou ela pode ser diminuída, mas sempre a gente tem ali produção de lactato no organismo, por essa glicólise anaeróbica. Esse lactato, então, ele vai cair na corrente sanguínea. Então, como vocês podem ver aqui, ó, tem um músculo que produziu lactato. O lactato não pode ficar no músculo, ele precisa sair, então ele cai na corrente sanguínea. E quem vai captar o lactato é o nosso fígado, para variar um pouquinho, né? Então, o fígado captou esse lactato e lá, esse fígado consegue rapidamente converter o lactato em piruvato. Então, vejam que a reação que converte piruvato em lactato, a enzima que faz essa reação é uma enzima que também pode fazer a reação oposta, que é a conversão de lactato em piruvato. Então, o que aconteceu? Lá no músculo, eu tive a glicólise anaeróbica. Então, o piruvato acabou recebendo hidrogênio e virou lactato. Beleza.
Aí o NAD, que foi liberado, vai lá para a glicólise para que esse músculo continue produzindo ATP. O lactato, então, saiu do músculo, foi para a corrente sanguínea e foi captado pelo fígado. Quando o fígado capta esse lactato, ele vai oxidar o lactato, ou seja, vai tirar o hidrogênio do lactato. Quem faz isso é o NAD. Então, tá aqui, ó, o NAD com hidrogênio. Então, o lactato sem esse hidrogênio é convertido novamente em piruvato. Piruvato a gente consegue converter em glicose. Tá? Então, rapidamente, o meu fígado pode utilizar esse piruvato como fonte de glicose. Tem um ciclo, que é o ciclo de Cori, que na nutrição esportiva, acredito que vocês tenham visto isso, que é exatamente isso que eu contei para você. Eu estou lá em atividade física, né? Estou produzindo lactato, aí esse lactato cai na minha corrente sanguínea, então tá aqui o lactato, o fígado capta o lactato, converte isso em glicose, por meio do piruvato, tá? Essa glicose vai para onde? Para o sangue. E aí, como o meu músculo está em trabalho, ele vai pegar essa glicose para produzir energia e novamente vai ter produção de lactato, que vai sair para a corrente sanguínea, captado pelo fígado, vira glicose, glicose vai para o sangue, músculo capta a glicose, converte em lactato, que vai para o fígado, é um ciclo, tá? Isso acontece. E quem descobriu aí esse ciclo foi o Cori, por isso que chama ciclo de Cori, tá? Então, isso aqui em específico para atividade física. Mas aqui, em resumo, o lactato também é um precursor aí de glicose. Então, a partir do lactato, eu consigo alimentar a via da gliconeogênese. Aqui, pessoal, nesse slide, eu só quero mostrar para vocês como que o piruvato consegue atingir a gliconeogênese, tá? Não preocupem muito com os nomes, tá? Em decorar isso. Eu só quero que vocês tenham a visão de como que isso acontece. Então, eu tenho lá o lactato, né, que chegou lá no meu fígado, e eu tô lá no meu momento de jejum, né, não estou comendo, então eu tenho a necessidade de produzir glicose. Então, o lactato, ele vai ser reconvertido em piruvato. Já mostrei aí a reação para vocês. O piruvato, gente, ele não consegue seguir diretamente para a gliconeogênese, tá? Eu não tenho uma enzima que vai converter esse piruvato em fosfenolpiruvato, que é a molécula que está ali na gliconeogênese. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou converter esse piruvato em uma molécula conhecida, que pertence ao ciclo de Krebs, tá? Então, aqui eu tenho o ciclo de Krebs e aqui é a molécula que é o oxalacetato, tá? Esse oxalacetato, sim, consegue entrar aqui na gliconeogênese. Já vou mostrar melhor isso no próximo slide. Então, aqui, pessoal, só para ilustrar para vocês, ó, quando o lactato é convertido em piruvato, tá aqui o meu piruvato. Eu não tenho uma enzima direta, tá? Que converte piruvato em fosfenolpiruvato. Porém, o nosso corpo consegue converter esse piruvato na molécula de oxalacetato, que é uma molécula que pertence ali ao ciclo de Krebs. Esse oxalacetato, então, consegue ser convertido na molécula de fosfenolpiruvato, que é um intermediário aqui da via glicolítica. Com isso, eu consigo de fosfenolpiruvato facilmente chegar à molécula
de glicose, tá? Então, o piruvato ele tem que dar aí uma certa volta para conseguir voltar para a via da gliconeogênese, tá? Para voltar para a via da glicólise. Então, precisa ser convertido ao oxalacetato para depois chegar em fosfenolpiruvato. Então, é uma pequena volta que tem que fazer aí para atingir a via da gliconeogênese. Então, pessoal, vocês viram anteriormente que o glicerol, que vem da degradação dos triglicerídeos, consegue entrar na via da gliconeogênese, formando aí moléculas de glicose. E vocês viram que o lactato também consegue aí entrar na via da gliconeogênese, tá? Então, por meio do piruvato, né, sendo reconvertido em piruvato, eu consigo aí alimentar a via da gliconeogênese. Agora a gente vai falar de outras moléculas precursoras que são derivadas aí dos aminoácidos. Então, a gente sempre fala que durante o período de jejum, a gente entra, né, no estado catabólico e eu posso ter degradação de proteínas internas, até mesmo a gente fala que tem perda aí de massa muscular, dependendo aí do tempo que a gente fica aí em jejum. Então, o nosso glucagon, ele vai estimular a degradação de proteínas, tá? Então, essas proteínas, vocês já estudaram, elas são constituídas por aminoácidos, então quando eu degrado proteínas, eu estou liberando aminoácidos na minha corrente sanguínea. Então, eu consigo captar esses aminoácidos e consigo degradar o aminoácido. Então, o que eu queria mostrar nesse slide? Queria relembrar a estrutura química dos aminoácidos. Amino porque tem grupo amino, ácido porque tem o ácido carboxílico. Então, vamos relembrar. Então, eu tenho aqui o ácido carboxílico e aqui eu tenho o grupo amino. Aqui o R é a cadeia lateral. Lembra que eu falei que essa cadeia lateral vai variar de um aminoácido para outro? Então, aqui eu dei dois exemplos aí de aminoácidos importantes que a gente tem, que são essenciais, que é a valina, que tem essa cadeia lateral em verde, tá vendo? Então, aqui, ó, ácido carboxílico e grupo amino tá aqui, tá? Não fiquem preocupados que aqui não tem o hidrogênio no ácido carboxílico e que aqui tá NH3, tá? É que dependendo do meio em que esse aminoácido ele está, o ácido carboxílico pode perder o hidrogênio e o nitrogênio aqui pode receber um hidrogênio, tá? Então, é só uma forma aí de representar o ácido carboxílico e o grupo amino. Então, vejo aqui que eu também tenho a leucina, né, que tem essa cadeia lateral em verde, e a isoleucina, que tem essa cadeia lateral em verde. Então, essa cadeia lateral é diferente de um aminoácido para outro, tá? É o que diferencia eles. Então, aqui só para relembrar aí a estrutura de proteínas e de aminoácidos, para a gente entender como que a gente vai catabolizar isso. Então, pessoal, na primeira fase do catabolismo de aminoácidos, a gente vai aprofundar um pouco mais nisso nas próximas aulas, mas só para vocês entenderem que quando eu pego um aminoácido e preciso, por algum motivo, catabolizar ele, aqui a gente vai pensar no motivo para alimentar a gliconeogênese. Então, primeira coisa que vai acontecer aí nesse aminoácido é a retirada do grupo amino. Então, esse grupo amino ele vai sair daqui e ele vai ser liberado. E com isso ele vai formar a molécula de amônia, tá? Amônia é uma molécula tóxica e o nosso fígado precisa, vamos fazer uma detoxificação dessa amônia. Aí vocês vão aprender que lá no fígado eu tenho uma via que chama ciclo da ureia, onde a gente converte essa amônia em ureia, e a ureia cai no sangue, ela não vai ser
altamente tóxica, que nem a amônia. Então, ela consegue, sem agredir o rim, ser liberada na urina. Tá? E a gente se livra aí desse composto nitrogenado, que é a amônia. Tá? Então, o aminoácido, ele perdeu esse grupo amino, então agora ele não vai mais chamar aminoácido, né? Porque o amino vem de grupo amino. Se ele perdeu o grupo amino, agora ele é um ácido, tá? E a gente vai chamar esse ácido de cetoácido ou alfa-cetoácido. Então, o que sobrou aqui foi o cetoácido. O que é o cetoácido? É o ácido carboxílico, que está aqui, e a cadeia lateral, que vai variar de um aminoácido para outro. Então, pessoal, sempre quando eu tenho degradação de proteínas endógenas, né, a quebra de proteínas, com o intuito de produzir glicose, os aminoácidos que são liberados dessas proteínas, os aminoácidos que podem realmente gerar glicose, que a gente chama de aminoácidos glicogênicos, eles vão ser catabolizados, ou seja, eles vão perder aquele grupo amino que eu mostrei para vocês, e vão ser convertidos aí, vão liberar aí cetoácidos, que eu mostrei no slide anterior. Esses cetoácidos, eles vão gerar moléculas do ciclo de Krebs, né? Falei que o ciclo de Krebs é importante, né? Estão vendo que o ciclo de Krebs também vai participar da gliconeogênese. E essas moléculas todas geram aí o oxalacetato. Isso é fácil. No ciclo eu consigo aí converter aquelas moléculas em oxalacetato. E esse oxalacetato vai ser desviado para a gliconeogênese, porque essa via vai estar ali em intensa atividade. Então, de oxalacetato, eu consigo aí produzir fosfenolpiruvato, e esse fosfenolpiruvato alimenta a via da gliconeogênese. Facilmente, a gente consegue subir de fosfenolpiruvato para glicose. Aí eu produzi a glicose que vai cair na corrente sanguínea, mantendo a nossa glicemia. Ou seja, em resumo, vocês viram que a gente consegue alimentar a via da gliconeogênese pelo glicerol, porque o glicerol ele pode ser convertido em gliceraldeído, que é um intermediário aqui, ó. De gliceraldeído eu vou para a glicose facilmente. Vocês viram que o lactato pode ser convertido em piruvato, e o piruvato, vocês viram que de piruvato eu vou para, então mostrando aqui, ó, de piruvato eu produzo oxalacetato, e de oxalacetato eu produzo fosfenolpiruvato, que produz glicose. E vocês viram que os aminoácidos, né, que vêm das proteínas, os glicogênicos, geram aí cetoácidos que geram oxalacetato. E oxalacetato eu consigo aí converter em fosfenolpiruvato, que é convertido aí em glicose. Então, novamente mostrando, o fosfenolpiruvato também vai ser importante aqui. Então, quem vai chegar aqui é o oxalacetato, que pode ser originado dos aminoácidos ou do piruvato, que vem lá do lactato. Tá? Então, sei que é um pouco complicado aí esses caminhos, mas é interessante que vocês revejam esses caminhos para entender o processo e realmente não decorem, mas entendam que a gliconeogênese ela vai ser alimentada principalmente aí por lactato, piruvato, oxalacetato, glicerol. Tá? Então, são moléculas que estão ali alimentando aí essa via. Então, pessoal,
Quando a gente entra em jejum, principalmente quando é um jejum mais prolongado, a gente tende a ter muita quebra de gordura que vai liberar aí o glicerol, que vai estar alimentando a gliconeogênese. E a gente também vai ter muita quebra de proteínas, que vai liberar aí os cetoácidos, que vão dar origem ao oxalacetato, que vai alimentar aí a via da gliconeogênese também. Por isso que, né, quando a gente fala em dieta, do jejum, né, tem pessoas que fazem a dieta que é um jejum prolongado, que obviamente a pessoa vai perder peso, né? Se ela não está comendo, obviamente que ela vai emagrecer. Mas a gente tem que ter em mente que ela vai perder gordura realmente, mas ela vai perder muita massa magra, ela vai perder muita proteína. Então, os músculos são importantes, né? Então, a pessoa vai perder músculo, mas ela também pode perder outras proteínas, pode perder colágeno, pode perder anticorpos. Então, essa pessoa degrada muita proteína. E muitas dessas proteínas são importantes aí para o nosso organismo. Então, induzir degradação proteica não é uma coisa saudável aí para o nosso corpo, até que se prove ao contrário. Tá? Então, o peso da pessoa realmente cai muito, até porque massa muscular pesa bastante, então o peso da pessoa vai cair bastante, não só pela perda de gordura, mas também pela perda aí de massa muscular. E agora, pessoal, só para finalizar, falar um pouquinho de regulação, que eu já comentei anteriormente com vocês. Então, quando a gente entra em jejum, a nossa glicose ela vai cair. Então, a glicemia fica baixa e o pâncreas percebe isso e começa a produzir mais glucagon. Então, eu tenho um aumento na produção de glucagon. O que o glucagon vai sinalizar? Vai estimular a gliconeogênese, a nossa produção de glicose, para que o fígado possa produzir essa glicose e liberar para a corrente sanguínea. Então, vai ter um efeito aí, vai ter um objetivo de elevar a glicemia porque ela está baixa. E como que o glucagon faz isso? Estimulando a gliconeogênese, estimulando a quebra do glicogênio, fazendo com que esse fígado libere essas moléculas de glicose para a corrente sanguínea, aumentando aí os níveis de glicose no sangue. Agora eu posso ter uma situação oposta, então eu resolvi comer. Quando eu resolvo comer, principalmente aí os carboidratos, o nosso pâncreas percebe isso, então ele aumenta a produção de insulina. Então, a insulina indica que eu tenho muita glicose no sangue. Então, qual que é o efeito da insulina? Tirar a glicose do sangue. Então, a insulina percebe que tem um excesso de glicose no sangue, então, ela, por meio de transportadores, né, ela coloca aí a glicose para dentro das células. Então, a insulina vai reduzir a nossa glicemia. Por quê? Porque ela está elevada. E com isso, para que a gente use essa glicose que está entrando na célula, a insulina vai estimular a glicólise. E, obviamente, que inibe a gliconeogênese. Né? Então, a gliconeogênese, que é a produção de glicose, vai estar parada e a glicólise vai estar funcionando. Tá? Então, ali é uma ou outra que vai funcionar, é a mesma via. Então, essa via vai ocorrer em algum sentido. Ou ela ocorre no sentido de produção de glicose, ou ela vai ocorrer no sentido da produção lá do piruvato. Nesse caso, vai ser no sentido da produção de piruvato. Então, a gliconeogênese não vai estar acontecendo. O que vai estar acontecendo é a glicólise. Então, eu vou ter a produção lá do piruvato e vou produzindo energia. Vou seguindo esse piruvato para acetil-CoA, vou botar o ciclo de Krebs para funcionar, cadeia respiratória e vou produzir energia. Então, essa é a maneira que a gente regula aí a gliconeogênese. Aqui, pessoal, só para sinalizar novamente a regulação, então vejam aqui a regulação da gliconeogênese. Então, quando que a gliconeogênese vai estar funcionando?
quando eu estiver a presença do glucagon, que indica que a glicemia está baixa. Então, o glucagon vai estimular a gliconeogênese, vai ativar as enzimas da gliconeogênese e as enzimas da glicólise vão ficar inibidas. Então, o que vai prevalecer é o sentido da produção de glicose. Então, o sentido que vai estar ocorrendo é o sentido da produção de glicose, que é a gliconeogênese. Tá? Então, a glicólise não vai estar aqui nesse momento ocorrendo. Então, não vou ter aí essa produção de piruvato. Tá? Então, quem faz isso, quem regula, é o glucagon. Então, finalizamos aqui a nossa aula. Sei que não é fácil, principalmente a gliconeogênese, né? Mas no final, gente, o que vocês têm que saber é quem alimenta essa via, né? Quando que essa via ocorre, qual que é a importância dela. Mas, logicamente, que eu tenho que mostrar todo o caminho, né, dessa produção dessas novas moléculas aí de glicose. Tentem fazer aí o estudo dirigido, que é mais ou menos o que vocês precisam saber. Na aula ao vivo, a gente discute novamente os slides e a gente tenta aí tirar as principais dúvidas. Então, bons estudos e até a próxima aula.